E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivarento. E no vídeo hoje, prepara teu coração que eu vou trazer uma das maiores rivalidades da história do xadrez. Isso não há nenhuma dúvida, eu tô falando deles. Magnus Carlsen e Nakamura. E pra mostrar o quanto essa rivalidade foi e ainda é forte, eu vou trazer a final do Campeonato Mundial de Blitz do ano de 2019, uma verdadeira sensação, esses dois jogadores nessa final, e claro, a partida que eu trago hoje, o vencedor dela foi o campeão mundial de 2019, inclusive, no final do vídeo, eu quero mostrar pra vocês a reação de um dos dois jogadores, uma reação que mostra o quanto realmente existia essa forte rivalidade entre eles, uma reação que não é tão comum de tu ver em torneios do mais alto nível. Agora, antes de saltar pra partida, não podemos esquecer daquele likezão, claro! Como vocês sabem, eu sempre comento aqui no canal, muita gente comenta que dá o like porque gosta do canal e quer apoiar, mas não tem problema. Caso tu não esteja gostando, tu também pode considerar dar o like por pena, por dó. Olha, Rafael, eu realmente não sei se eu tô gostando, mas vou fazer um teste. Vou dar por dó, vou dar por pena, e tu vai descobrir que fazendo isso, pois também não dói nada, pois não te custa nada. Então tu pode dar por dó, por amor, o importante é dar, porque o resultado, ele acaba sendo o mesmo. Inclusive tu pode botar aí nos comentários já na sequência, Rafael, dei por amor, dei por dó, e realmente me surpreendi, porque não me doeu nada. Agora, Rafael, sem mais lorota, homem, vamos direto para essa partida extraordinária agora. Eu quero apresentar para vocês o MB, uma plataforma de investimentos com mais de 10 anos, onde tu pode investir em ativos digitais. Como vocês sabem, nos últimos anos o Bitcoin foi um dos investimentos com maior rentabilidade e recentemente passou os 100 mil dólares. Então, se tu sempre desejou investir nessa cripto, o MB tá aqui para te ajudar. E para te incentivar nesse primeiro investimento, eles criaram a campanha Bitcoin Sem Risco, válido para tua primeira compra de Bitcoin, e para participar, basta se cadastrar nesse link que tá aqui, abrir a tua conta no MB, fazer o primeiro investimento em Bitcoin até o dia 31 de janeiro, manter o valor investido pelo menos até o dia 1º de março, e se o teu Bitcoin não render nesse período, eles garantem o reembolso do valor perdido em até R$200. E para não ficar de fora, o e-mail que tu cadastrar no link deve ser o mesmo usado para abrir a conta no MB. Ou seja, a tua primeira compra em Bitcoin com lucro ou o teu dinheiro de volta. E para abrir a tua conta no MB, é só clicar no link que tá aqui na descrição ou no QR Code da tela e, claro, iniciar os teus investimentos, porque isso não pode ser mal, jamais. Uhul! E de brancas, a Magnus Carlsen contra Nakamura é rivalidade terrível. E vejam que o Magnus, nessa grande final, ele botou a solidez do peão. Como vocês sabem, no passado, o Magnus, ele popularizou o sistema Londres, o sistema de aberturas. E nesse momento aqui, ele vai jogar uma London, só que não da forma direta, porque vejam lá, o Naka passou o cavalo pro jogo, e agora o Magnus joga cavalo F3, e depois de D5 ele joga o famoso Bispo London dele. Inclusive, vejam nas imagens que logo que o Magnus pisa o cavalo na casa de F3, o Nakamura até deu uma segurada, talvez já aguardando que o Magnus jogasse Bispo F4 direto, mas não. Nessa daqui, ele primeiro passou o cavalo pro jogo. Esse é o primeiro momento curioso da abertura. Bom, o Nakamura jogou C5, ele tem uma posição técnica conhecida, E3, E6, para passarem os bispos pro jogo, isso vai acontecer. O Magnus passou o cavalo para D2, controlando a casa de E4, e depois de bispo D6, propondo a troca desse Bispo London. Aqui é um momento muito marcante dessa fase inicial, porque o Magnus claramente comete uma inversão na ordem de lances. Notem que o lance mais jogado nessa posição é a tomada em C5, mas o Magnus, ele tomou em D6 primeiro, que é um lance não tão bom quanto a linha principal. E observem que, pelas imagens, fica claro, logo depois que o Magnus toma em D6, ele entrega, ele não faz nem poker face, ele entrega que ele jogou uma ordem errada dos lances. Então, muito curioso, isso acontece em partidas de xadrez rápido, em xadrez relâmpago também, acontece muito menos em partidas clássicas, onde, claro, tem mais tempo para refletir, não joga tanto no impulso. Agora, a ideia toda é que a tomada aqui em C5 traz o tema das brancas manterem um controle mais forte da casa de E5. Observe, se tomar em F4 eu tomo de peão e mantenho o controle dessa casa, e a ideia das brancas aqui é jogar C4 e seguir jogando esse tipo de posição com o bispo das pretas batendo no granito, que é o peão de E3. Mas não, o Magnus, em vez de tomar aqui, tomou ali,
o Naka retomou e o Magnus vai tentar transpor para uma linha parecida com a que a gente acabou de ver, que é a troca em C5 e acelerar o lance C4. O Nakamura tomou em C4, o bispo toma C4, é uma posição bem mais simplificada, que seria com o bispo das brancas ainda na casa de F4, então já é um xadrez um pouco mais difícil para as brancas lutarem pela vitória, mas claro, a posição equilibrada. Roque foi jogado agora pelo norte-americano, o Magnus passa a torre para C1. De olho em algumas ameaças de descobertos aqui na dama, a dama vem para E7 e aqui o Magnus protege também o rei dele. Claro, o Naka nesse momento, o que ele precisa? Desenvolver urgente o flanco da dama. Então esse flanco da dama tem que entrar em jogo, então ele joga o lance B6 para trazer o bispo para essa grande diagonal. Vamos chegar no momento marcante dessa fase da abertura e início do meio jogo, porque aqui o Magnus jogou dama E2, é um lance natural, para trazer a torre para a coluna, melhora a posição da dama também. Bispo B7 e torre deu tudo normal e o Naka finaliza o desenvolvimento dele. Aqui já inicia o meio jogo e é outro momento marcante, porque nessa fase onde tu não tem nada direto, não tem tática, não tem peça para ganhar, nem nada disso, o que tu faz nesse momento? Tem que utilizar a estratégia do jogo. E é isso que o Magnus faz aqui com uma maestria assustadora. Observe que o raciocínio que o Magnus faz nesse momento é que esse bispo, ele não tá jogando tanto assim, ele bate aqui num concreto que é o peão de E6. Vejam que o bispo também bloqueia a ação da torre na coluna C e mais, uma das melhores peças do Nakamura nessa posição, nesse tabuleiro, é o bispo de B7. E olha a conclusão que o Magnus tem. Se esse bispo não tá tão bom e esse tá muito bom, ele joga bispo A6. Que, não se surpreendam, é o lance da máquina. Mas todo o raciocínio, ele é estratégico. Então veja que ele chega a essa conclusão observando a atividade da peça do adversário. E aqui não tem muito como recusar essa troca. Claro, tu pode tomar aqui, mas já é o que as brancas querem fazer. O Naka, ele jogou o lance cavalo C5, tentando manter o bispo, melhorar o cavalo dele também. Rafael, como não dá pra recusar? O Naka poderia ter jogado bispo D5, vejam lá. Esse lance não funciona por conta agora de tática, olha lá, porque tu leva o lance E4 e basicamente o teu bispo não tem casas. C6 eu tô controlando com a torre, e se tu tomar em A2, nessa posição, tu perde o bispo. Olha lá, então não tem como recusar a troca do teu bispo bom. Então, muito fino, bispo A6 do Magnus, o Naka passou o cavalo para C5 e agora o Magnus ele consegue trocar o forte bispo que as pretas tinham. Então ele vai tirando o potencial das peças do Nakamura. Nesse momento o Magnus passa o cavalo para E5, claro, as peças têm que ir para cima, tem que avançar e nessa posição o Naka ele tenta eliminar, da mesma forma que o Magnus fez com o bispo de casas claras, o forte cavalo do Noruga centralizado em E5. Aqui vem um lance que é característica do Magnus. Como vocês sabem, o Magnus é finaleiro, ele joga dama F3, um lance convidando o Naka para um final apoiado em tática, veja lá. Tu não pode tomar o cavalo se não cai a dama, e se tu trocar a dama, eu defendo o cavalo de E5 tomando a dama de volta. Posso tomar com o cavalo de F3 apoiando o meu cavalo num posto avançado, que é melhor ainda. O Naka, ele não entrou no final. Claro, vai entrar no final com o maior finaleiro da história, ele jogou dama 6, atacando o peãozinho de A2, e aqui o Magnus, por um instante, vejam nas imagens, ele quase jogou cavalo toma D7, que é um bom lance, mas não é o melhor. Vejam que ele levou a mão, mas ele não tomou o cavalo de D7. Ele calculou que ele tinha uma linha mais ambiciosa. E curioso, de novo, é o lance da máquina. O Magnus joga cavalo C6. E a ideia desse lance, de novo, é estratégica. Ele quer tirar a possibilidade das pretas lutarem pelas duas colunas abertas no tabuleiro. Vejam que esse lance também sacrifica um peão. Primeiro, Rafa, como que dificultar a luta das colunas? Tu não tem a casa de D8 para lutar pela coluna D e indiretamente tu também não tem a casa de C8, porque tu tá levando um duplo com um cavalo E7, olha lá. Então tu não consegue entrar nessas colunas. O que o Nakamura fez? Ele jogou rei H8. Claro, saindo do duplo, ele quer trazer uma torre para a coluna C. Rafael, lorota. Primeiro, por que o Naka não tomou o peão de A2? Bom, é um lance corajoso, tu vai gulosinho atrás de um peão aqui no flanco da dama, mas depois de cavalo C4, a tua dama tá ficando muito trancada, e mais, vem mais um cavalo entrando na sexta fila. Eu não sei quem foi que disse, quem souber bota aí nos comentários, mas que um cavalo na sexta fileira vale mais do que uma torre.
Isso já foi dito. Agora, claro, a minha cabeça de jirico não vai lembrar o nome da celebridade, mas isso já foi falado. E vejam que nessa posição, tu tem que tentar voltar essa dama correndo pro jogo. Essa dama tá muito fora do jogo. E aqui tu leva cavalo D6. E segundo as máquinas, isso aqui já é vantagem de 5 pontos. Explode, de repente, a vantagem. Porque são 2 peças ali na cabeça do teu rei, das tuas peças, do teu flanco da dama, do teu centro. E notem que o cavalo tira todas as casas pras torres. Tu não tem a 8ª fila mais pra colocar a tua torre. É muito interessante. E se tu tentar tirar um cavalo daqui, aqui tu já vai ser arrematado. Lá tu leva cavalo E7, rei H8. Eu tomo aqui, o teu rei tá trancado. Então não tem opções, tu tem que dar a torre. Essa posição é completamente ganha pras brancas. O Matolino vem chegando em tempo recorde. Então vejam o poder desses cavalos na 6ª fila. O Naka, ele viu, jogou o lance rei H8, ele quer trazer a torre pra C8 em algum momento sem levar um duplo nas orelhas norte-americanas. E o Magnus seguiu mandando peça pra cima mesmo. Esse lance dificulta de novo a ideia do torre C8, porque agora entra cavalo D6 ganhando um tempo na torre. E aqui o Naka falou, não, calma lá. A posição já é desesperadora, tomou o peão de A2 e falou, vamos pro jogo. Pois se tem que ir, vai mesmo, e não vamos ficar fazendo 9 horas. E o Magnus, nesse momento, ele já tem ideias de cavalo D6, mas não foi o que ele jogou. Ele jogou o da máquina, que é G4, G5. E o que ele tá querendo? Botar a dama em contato com o peão de F7, como a gente viu, em uma linha agora há pouco. Uma hora que esse cavalo entra aqui, daqui a pouco tu perde F7, aqui tu vai ficando completamente frito, né? Então o Nakamura, nesse momento, ele passa o cavalo pra C5, vai tentando melhorar as peças dele. O Magnus bota os 2 cavalos na 6ª fileira. A posição é completamente assustadora. E é uma situação muito difícil numa partida relâmpago que tu consiga manter uma posição como essa sem alguma coisa despencar. E nesse momento, segundo as máquinas, o melhor recurso seria realmente jogar guloso e tomar o peão de B2. Mas o Naka, ele mandou o cavalo pra B3, olha lá, ativando mais o cavalo dele, mas ele já veio com uma imprecisão. A posição já era muito difícil. O Magnus aqui, ele joga a torre C2 segurando em B2. O Naka desesperadamente tenta trazer essa dama pro jogo, ameaçando o peão de G4. E o Magnus bomba torre C4. Vejam que a dama não consegue passar pro flanco do rei pra defender esse monte de peça das brancas que tá vindo aqui pra cima do rei em H8. O Naka passa a dama pra 6, a dama tá totalmente trancada. E aqui o Magnus joga G5. E é uma posição desesperadora, porque agora a torre vem passando pra H4, o cavalo tá ameaçado, F7 vai tá caindo, e olha a reação do Nakamura, não teve jeito. Depois que ele viu o G5 no tabuleiro, pois ali ele se entregou, hein? Dá pra ver na expressão dele que a situação é de desespero. É de desespero, e o Naka chegou às caretas. Chegou a fazer careta nessa partida. Bom, nesse momento não tem jeito, o cavalo tá ameaçado, o Naka passou o cavalo para D7 e o Magnus tem um monte de lances. Vejam que cavalo toma F7 parece bom, mas não é, porque depois dessa tomada e dama por, tem uma torre caindo aqui ainda na casa de C4, então primeiro o Magnus passou a torre pro jogo, que vai chegar outro momento curioso. Por quê? Observem que nessa posição o Naka começou a trazer as peças de volta pra zaga, e nessa posição o Magnus tem um ganho forçado aqui. Ele jogou um lance muito bom, que é cavalo toma F7. Esse lance aqui já é devastador, isso não há dúvidas. Mas o Magnus tinha mate forçado. Olha, isso é raríssimo. O Magnus furar um mate como esse. Provavelmente ele podia ter algum nervosismo ali na partida pra não ver esse padrão forçado de mate. Então vejam lá, o clima de tensão era muito grande nessa final do Mundial de 2019. O Magnus furou mate em 3 aqui, mas tudo bem, jogou cavalo toma F7, que também é uma bomba, porque agora o Naka, ele não tem lances, né, ele tem que sacrificar a qualidade pra tentar sobreviver, e nesse momento, claro, que o Naka vai tentar lutar. A rivalidade não se larga uma partida dessa desse jeito, então, tem lances, né, tá com qualidade a menos. Ele passou a dama pra E2, contra-golpeou essa torre, e aqui o Magnus sacrifica, quer dizer, ele troca torre por 2 cavalos, que é uma troca muito boa. Ele fica com uma peça a mais, tem ataque ainda chegando, a ideia de jogar o G6, e aqui o Naka tenta o último esperneio contra-golpeando o peão de F2, mas depois de torre F4, o norte-americano nesse momento abandonou essa partida. Rafael Lorota, como abandonou e por quê? Porque aqui não tem mais como salvar, vejam lá, tu não pode trocar que você não tá levando mate em 2, tu teria que tentar manter essa torre no jogo, mas aqui vem o golpe final,
que é a ameaça de mate de cavalo, olha lá. E meio que não tem como defender, porque se tenta dar um arzinho pro teu rei, eu tiro esse arzinho e volto a ameaçar o mate. Aqui não tem mais lances. E observem o momento do abandono. Claro que o clima era de muita tensão entre os dois jogadores. O Magnus vinha apertando, o Naka sabia que ele estava perdido, tentou espernear até o momento do abandono. E observem uma raridade depois que o Naka abandona, o Magnus, ele comemora no tabuleiro. Isso é muito raro da gente ver, assim, no xadrez de elite. Normalmente os jogadores ficam muito mais respeitosos, né? Não demonstram muitas emoções, mas o Magnus, depois abriu os braços, deu soco no ar. Aquilo ali foi uma agitação sem fim. E observem no final, que até o Magnus, ele percebe que exagerou um pouco, e ele termina ali com aquele sorriso meio amarelo do norueguês. Então, ele mesmo percebeu que exagerou um pouco na comemoração, mas na rivalidade vale tudo. E tá no ar a pressão desta peleia, desta guerra. Vejam que o Magnus, isso não é surpresa pra ninguém, jogou como uma máquina Prost 93 em uma partida relâmpago, e aqui marca uma chance perdida pro Magnus. Claro, ele tinha mate em 3, acabou furando um mate em 3, e aqui o lance crítico. Segundo o relatório, o cavalo B3 do Nakamura melhor seria a dama toma B2, mas do ponto de vista humano, eu ouso dizer que já não tem mais como salvar isso daqui pras pretas. Comenta aí embaixo se tu lembra desse Mundial. Se tu gostou da partida, não esquece daquele likezão. E até os próximos vídeos!